Pessoal, voltando aqui para o nosso vídeo, agora eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre tensão, potência, corrente e resistência. São esses quatro pilares que a gente vai usar na elétrica durante o nosso dia a dia, que é a tensão, a potência, a corrente e a resistência. Vou colocar aqui, ó. Eu vou estar apagando aqui, ó. São as quatro grandezas elétricas, que é a tensão, a potência, a corrente e a resistência. Grandezas elétricas. Vou estar escrevendo aqui, ó. Grandezas elétricas. Ó, potência. Vou estar escrevendo aqui, ó. Potência. Ó, vou colocar aqui tensão, corrente e resistência. Essas são as quatro grandezas elétricas, que é a potência, tensão, corrente e resistência. O que é a potência? A potência é a capacidade de realizar trabalho. É a capacidade que aquele determinado equipamento tem de trabalhar. Beleza, pessoal? E a tensão, o que é a tensão? É a diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro. Ou seja, você tem a corrente elétrica saindo, passando pela fonte, aliás, passando pela carga e retornando para a fonte geradora, né? E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o que o equipamento vai consumir da rede elétrica, né? Lembra que eu falei que para vocês descobrir a corrente é só pegar a tensão e dividir, pega a potência e dividir pela tensão, ou potência sobre tensão ou tensão sobre resistência, também contra a corrente. E a resistência, o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a capacidade física de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica. De repente alguém te chama e fala, ó, tem um cabo aqui na minha casa, esse cabo aqui dessas tomadas, eu percebi que ele está muito quente. O que você vai medir? Você vai colocar o seu alicate amperímetro na escala de corrente em ampere. Com o equipamento ligado, ele vai mostrar para você a corrente que está circulando naquele cabo. Se aquele cabo está esquentando demais, é que ele não está suportando a quantidade de elétrons que está circulando por ele. Aí o que você tem que fazer? Você precisa aumentar a bitola daquele cabo, observar o disjuntor também, ver se o disjuntor vai atender aquele determinado cabo que você vai colocar. Beleza, pessoal? Então, as grandezas elétricas são o que o eletricista ele usa no dia a dia. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda nunca, porque se você compra um equipamento para você descobrir a corrente, aliás, você vai usar a potência e dividir pela tensão. E a tensão em volts, você chega lá, a pessoa fala, não sei o que aconteceu, não está chegando tensão na tomada. Se a tomada não está funcionando é porque não está chegando tensão. Aí você vai colocar o seu alicate amperímetro na escala de tensão alternada. Tensão alternada, pessoal, ó, ela é um Vzinho. Tem aqui o desenho da cobrinha e tem um traço em cima, uns pontinhos. Essa cobrinha aqui significa tensão alternada. Se você vai medir a tomada, você vai medir na tensão alternada. Que nem o meu alicate amperímetro, ele é um alicate amperímetro digital. Então, ou seja, quando eu coloco na tensão alternada, eu tenho que mudar e ir para a tensão alternada. É diferente dos outros alicates amperímetro, que não é digital. Você tem que colocar na escala certa para você não correr o risco. Aliás, você já coloca na escala certa, né?
Nesse alicate ao perímetro digital, não. Você tem que colocar na tensão alternada e mudar para tensão alternada. Ah, você vai medir pilha. Esse tracinho aqui com esses pontinhos embaixo significa tensão contínua, né? Que é pilha, bateria, né? Você vai medir lá uma pilha de 1,5 volt, uma bateria de 9 volts. Então você vai usar a escala de tensão contínua. Agora, quando você vai medir a tensão nas tomadas, tensão alternada, que é aqui, ó, o desenho da cobrinha. Beleza, pessoal? É isso aí. Então aqui, ó, aqui tá as 4 grandezas elétricas, né? Que é a potência, a tensão, a corrente, a resistência. E a resistência. Então a corrente elétrica é o que o equipamento ele vai consumir da rede elétrica, né? Já a potência é a capacidade que ele tem de trabalhar, ou seja, a capacidade que ele vai realizar trabalho. Já a tensão, nós já falamos que a tensão é a diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro, que nem, ou seja, você tem a fase passando por uma carga, eu preciso ter ela retornando por um outro caminho para poder criar uma tensão elétrica, criar uma diferença de potencial, porque só a fase sozinha ela não fecha. Em 127 ela precisa do neutro, porque o neutro ele é uma referência na instalação elétrica, ou seja, a fase ela retorna por ele para criar uma diferença de potencial. Aí você vai ter uma lâmpada acesa, você vai ter uma tomada funcionando, porque a corrente elétrica está saindo da nossa fonte, está passando pela carga e retornando por um outro caminho para a fonte geradora. E assim vai, né? Para criar uma diferença de potencial. Beleza, pessoal? Então, o eletricista, quando ele está iniciando na área, ele tem que aprender as quatro grandezas elétricas, né? Que é a potência, a tensão, a corrente e a resistência elétrica. Até a respeito da resistência elétrica, a importância de nós sabermos dimensionar o nosso condutor. Por quê? Às vezes aquele equipamento ele vai puxar um valor de corrente alto. Aí a pessoa acaba colocando um cabo fino. O que vai acontecer? Ele vai aquecer, ele vai esquentar e vai criar uma alta resistência nesse condutor e ele vai acabar rompendo a sua isolação, né? Porque ele não está suportando a quantidade de corrente que está circulando por ele.